Fala galera, muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje o tópico será geometria. Eu sou o professor Jonas Teófilo e nós vamos estar falando hoje sobre alguns assuntos que já foram passados. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like aí para poder fortalecer o vídeo e o canal. Seguinte galera, tópico de geometria. Um dos assuntos mais básicos que já foram vistos foi o tópico de ângulos e triângulos, tá? Nós vamos ver mais detalhadamente na aula de hoje. Bem, nós vamos relembrar os assuntos já estudados, tá? O primeiro assunto estudado do ano foi ângulos, tá? Nós vamos ver todas as definições referentes a ângulo. Seguinte, nós vamos ver também os tipos de ângulos que foram estudados durante as aulas, tá? Os ângulos complementares e suplementares, a definição de cada um separadamente, que é importante não confundir. Os triângulos também foram estudados, tá? É muito importante entender as definições de ângulo para poder a gente entrar no assunto de triângulos, tá? Um assunto puxa o outro. O próximo assunto estudado foi ângulos em um triângulo, tá? Novamente, você tem que ter compreendido bem o assunto de ângulos, tipos de ângulos, para poder entrar nesse assunto. O próximo assunto estudado foi os tipos de ângulo de acordo com os lados, onde nós vamos ver todas as definições, que são 3, referente aos lados, tá? Os tipos de triângulo de acordo com os ângulos. Novamente, se você não entendeu o assunto de ângulo, tipo de ângulo e triângulo, você tem que voltar, tá, o vídeo para poder entender melhor esses assuntos antes de entrar nessa parte. Entendendo o que é um ângulo, tá certo? Galera, é o seguinte, ângulo é formado por duas semirretas com origem comum. O que isso quer dizer? Que elas vão surgir do mesmo ponto, tá? A origem é o ponto que dá início a cada uma das duas semirretas. Quando essas duas semirretas estão no mesmo ponto de saída, elas têm a origem comum, tá? E só para lembrar, a semirreta ela tem início, tá? Que é o ponto de origem, mas ela não tem fim, ela é ilimitada, beleza? Olha só, tendo assim uma abertura entre as semirretas. Essa abertura, galera, é o próprio ângulo. Essa abertura é medida em graus. Galera, nós vimos também nos anos passados que grau é uma das medidas. Tem o minuto e tem o segundo também, tá? Os tipos de ângulo variam entre 0 e 360 graus. Galera, nós vamos ver que entre 0 e 360 graus há vários tipos de ângulos que nós precisamos classificar. Vamos lá, os tipos de ângulo. O primeiro tipo de ângulo que nós temos é o ângulo nulo. O ângulo nulo, como o próprio nome já diz, ele vai medir 0 graus, tá? Então ele mede 0 graus, ou seja, as semirretas são coincidentes. O que significa as duas semirretas ser coincidentes? Significa que vai estar uma sobreposta à outra, ou seja, uma em cima da outra. Você só vai conseguir enxergar uma única semirreta, mas quando na verdade tem duas semirretas lá. Próximo ângulo estudado foi o ângulo agudo. Galera, o ângulo agudo ele dá a ideia de ponta de flecha, tá? A medida de um ângulo agudo ela é sempre maior que 0 graus e sempre é menor que 90 graus, tá? Então vai estar no intervalo entre 0 grau e 90 graus, nunca sendo 0 e nunca atingindo 90, tá? Beleza? No ângulo agudo, ok? É importante lembrar que o ângulo agudo ele vai dar sempre aquela impressão de ponta de flecha. Então, visualmente falando, vai parecer uma ponta de flecha, ok? O ângulo reto, ele, assim como o ângulo nulo, ele vai possuir uma medida fixa, ou seja, uma medida de 90 graus, tá bom? Ele não vai variar para menos e ele não vai variar para mais. Como é que você vai identificar visualmente o ângulo reto? O ângulo reto ele é visualmente identificado por um quadrado com um pontinho dentro, tá? Entre as duas semirretas vai ter um quadradinho com um pontinho dentro, ou seja, ali é um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Próximo ângulo, o ângulo obtuso, tá?
O ângulo obtuso, se você observar, os ângulos estão crescendo, tá bom? Então, qual é a ideia aqui? O ângulo obtuso é maior que 90 graus e ele é menor que 90 graus, ou seja, ele nunca vai ser 90, sempre vai ser maior que 90, tá? E ele nunca vai ser 180, ele sempre vai ser menor que 180, ok? O ângulo raso, ele mede exatamente 180 graus, ok? Por que 180 graus, galera? O ângulo raso nada mais é do que o ângulo de meia volta, tá? Quando você junta meia volta com meia volta, você tem uma volta completa. Ou seja, o ângulo raso vai ter a semi-reta que vai para uma direção, vamos supor aqui para o lado direito, tá? E uma semi-reta que vai para a direção oposta, ou seja, o lado esquerdo, formando assim direções opostas, um ângulo de 180 graus. O ângulo de uma volta, ele já é a junção de dois ângulos rasos. Quando você junta dois ângulos rasos, tá? Você tem o ângulo de uma volta. Ele mede exatamente 360 graus. Então, galera, nós acabamos de ver todos os ângulos de 0 a 360 graus nas suas classificações. Beleza? Continuando aqui as classificações dos ângulos. Bem, os ângulos eles podem ser classificados também de duas maneiras: ângulos complementares e ângulos suplementares, tá? Dois ângulos são ditos complementares se a soma desses ângulos for igual a 90 graus. O que eu quero dizer com isso? Aqui ao lado, ó, nós temos um ângulo de 25 graus e um ângulo de 65 graus. Ao somar esses dois ângulos, 25 mais 65, nós temos 90, tá? Ângulos suplementares. Dois ângulos são ditos suplementares, tá? Perdão, aqui foi uma erro de digitação, tá? Não é complementar, é suplementar. Se a soma desses ângulos for igual a 180 graus. Beleza? Então é o seguinte. Aqui ao lado nós temos dois ângulos, tá? 120 graus e 60 graus. Quando você somar dois ângulos de 120, um ângulo de 120 graus, tá? E um ângulo de 60 graus, a soma deles dois dá 180 graus, tá? Lembrando que aqui, nessa parte, são ângulos suplementares, tá? Bem, continuando, vamos falar agora de triângulos, tá? Triângulos, como o próprio nome já diz, tri são três, tá? E ângulo, três ângulos. Os elementos de um triângulo. Primeiro elemento, tá? Que dá origem ao triângulo aí, são os vértices, tá? A partir dos vértices que vai surgir os lados do triângulo. Quando você ligar dois vértices, você tem o lado do triângulo, tá? Os lados do triângulo surgiu da conexão entre dois vértices. Por exemplo, nós temos o lado AB, que é o que vai do vértice A até o vértice B. Nós temos o lado BC, que vai do vértice B até o vértice C. E temos o lado AC ou CA, tá? Que vai do vértice A ao C ou do C ao A. Bem, dentro desse triângulo nós temos os ângulos. No vértice A o ângulo A, no vértice B o ângulo B e no vértice C o ângulo C, tá? É importante não confundir, vértice é letra maiúscula e ângulo é letra minúscula, tá? Como vocês podem observar aí na figura, tá? Ângulo A é uma letra minúscula, aí representada de azul, do vértice A. Beleza? Ângulo B, minúscula, aí em verde, do vértice B. E ângulo C, minúsculo, em vermelho, do vértice C. Tá? Continuando aqui, nós vamos ver os ângulos em um triângulo, tá? Bem, todo triângulo, tá? Ele vai ter três ângulos internos com ângulos externos correspondentes. Ou seja, cada ângulo interno de um triângulo vai ter um ângulo externo correspondente. Como é que eu vou saber identificar se o ângulo é interno e se o ângulo é externo? O ângulo interno vai estar dentro do triângulo e o ângulo externo vai estar fora do triângulo, tá? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180. Se vocês observarem a imagem abaixo, vocês vão observar que o ângulo A em azul encaixou perfeitamente na parte superior do lado de fora, tá? E o ângulo C também encaixou perfeitamente na parte superior
também do lado de fora, formando assim um ângulo de meia volta, ok? Já destacado na parte anterior do vídeo, tá? Bem, continuando. A soma dos ângulos externos de qualquer triângulo é 360 graus. Seguinte, galera, se vocês olharem a figura abaixo, nós temos 3 ângulos rasos, tá? E 3 ângulos rasos, quando nós fizemos a soma, 180 no A, mais 180 no B, mais 180 no C, vai dar 540. Entretanto, esses 540, nós deveremos tirar todo o ângulo interno, que é a parte que está em verde. Os ângulos internos são 180, então a gente tirando esses 180 fica 360 graus, ok? Continuando os tipos de triângulo de acordo com os lados. O triângulo escaleno. O triângulo escaleno ele possui 3 lados de medidas diferentes. Como é que você pode identificar? Ou a questão vai trazer, ou a explicação, vai trazer as medidas já em números, tá? Para você identificar que os 3 lados são diferentes. Ou pode acontecer o segundo caso, onde você vai ter a figura sem valor nenhum, mas essa figura vai ter nos lados uma marcação diferente para cada lado. Um lado só com um traço, o outro lado com 2 traços, indicando a quantidade diferente. E o outro lado com 3 traços, indicando também uma quantidade diferente, tá? Próximo triângulo é o triângulo isósceles. O triângulo isósceles possui 2 lados de mesma medida, ou seja, ou vai estar com o mesmo valor, para você identificar, ou vai estar com a marcação com a mesma quantidade de tracinhos, tá? Um lado com um tracinho, outro lado com outro tracinho. E um lado diferente, ou seja, vai ter a marcação diferente. O triângulo equilátero, que é um caso especial entre eles, ele vai possuir 3 lados de mesma medida, ou seja, os 3 lados são ditos, entre aspas, iguais, tá? Bem, o correto a se dizer na nomenclatura é congruente. O tipo de triângulo de acordo com os ângulos, tá? O triângulo ele pode ser acutângulo. O que é um triângulo acutângulo? É aquele triângulo que só vai possuir dentro dele, tá, os ângulos internos, todos agudos, tá? Ou seja, dentro do triângulo acutângulo não tem ângulo reto e também não tem ângulo obtuso, tá? Conforme a imagem ao lado. O triângulo retângulo, ele, como o próprio nome já sugere, retângulo, ângulo reto, tá? Então ele vai ter apenas um ângulo reto, que é 90 graus, tá? E os outros 2 ângulos agudos é que vão completar 180 graus, ok? Formando assim 2 ângulos agudos 90 com um ângulo reto 90, fechando os 180 do triângulo. O triângulo obtusângulo, ele vai possuir um ângulo obtuso, tá? Que é maior que 90 e menor que 180, e 2 ângulos agudos, tá? É isso aí, pessoal. A aula de hoje vai ficando por aqui. Tá? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, tá? E ative as notificações para não perder os vídeos que serão postados posteriormente. Valeu e muito obrigado.